Iniciando a gravação da aula de hoje. Vamos começar, né, pessoal? Está na hora já. Bom, hoje a gente vai começar uma temática nova, né? A gente viu de programação mesmo até agora, triggers. Então hoje a gente vai começar um outro formato de programação que a gente tem no banco de dados, que são os procedimentos armazenados. Antes um pouquinho da gente começar no conteúdo de fato, como eu acho que a turma de vocês, e aí é um achismo, né? Vocês não chegaram a ver Pascal, chegaram? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês não chegaram a ver Pascal, chegaram? Pois é. No Pascal, isso fica muito claro, né? No C, a diferença de função para procedimento não é tão claro. E aí eu vou criar um exemplo inicial para a gente poder começar a brincar aqui de entender o que a gente está falando, né? Principalmente nessa diferença aqui. Eu vou criar um Rapid, só que eu vou criar, eu acho que tem Pascal. Ih, rapaz, ele não tem Pascal. Não tem Pascal. Tem não. Tem C, mas não tem Pascal. Tem R, tem muita coisa aqui. Eu não sabia que eu não tinha. Deixa eu ver o Pascalzinho tem aqui. Deixa eu procurar se tem alguma coisa na internet. Ambiente. Pascal online. Pode ser. Pascal. Essa altura da vida a gente tem um Pascalzinho. Essa altura do curso de vocês vendo Pascal, né? Aqui tem um Pascalzinho online aqui, ó. Só para a gente brincar um pouco. Beleza, ele deve ser parecido com Rapid. Nunca usei esse ambiente, não. Bom, o que tem em Pascal? Pascal, ele tem uma estrutura de programa um pouco diferente da estrutura do C. Tá? Quando a gente começa trabalhando com uma linguagem, eu particularmente, né, eu vou conhecer, sei lá, uma linguagem aí, que eu não conheço, o Angular, por exemplo. O Angular eu não conheço. É uma linguagem de programação funcional que eu não conheço. O Ruby eu não conheço. Conheço sim, geral, né? Mas eu nunca programei nada pesado em Ruby, não, nem em Angular. Tá? Eu gosto de olhar a estrutura da linguagem, primeiro. Primeira coisa que eu gosto de ver. Por quê? Porque é baseado nessa estrutura que a gente vai escrever os nossos códigos, baseados nessa estrutura. Como é que é a estrutura do Pascal? A estrutura do Pascal, diferente da linguagem Pascal, ela tem uma estrutura que são 3 áreas, né? Na verdade, é a área de declaração do nome do programa, Aí tem uma área que é de declaração, definição e definição de tipos constantes e variáveis. Nessa mesma área, você tem uma outra declaração aqui, que são as subrotinas. Tá? No caso do Pascal, ele tem as funções, que a gente está mais habituado a programar,
e as procedures, que a gente vai dar uma olhadinha hoje, tá? E aqui a área de execução principal, a área principal, a área de execução, aí cada um chama de um jeito. Então tem essas três áreas, tá? A área do nome programa e a utilização aqui também utilização das bibliotecas, são chamadas aqui. Nessa área aqui, eu declaro minhas funções, tipos, constantes, variáveis, minhas funções e os meus procedimentos. E aqui embaixo é a área de execução principal. Então, ele tem essa estrutura. Bom, o foco nosso aqui não é mostrar para vocês Pascal nessa altura do campeonato, né? Eu quero falar, basicamente, disso aqui, ó. Eu quero falar dessa diferença. O que acontece aqui? Que essa diferença ela não é tão explícita em si. Tá? O que acontece com procedimento e com função, no caso do Pascal, que é o nosso caso. Por isso que eu estou falando disso. Procedimento e função, ele é uma subrotina. Ele é uma rotina. Ele é uma subrotina que ele pode, ou seja, o procedimento ele se transforma numa linha de comando. Ah, mas e a função? A função não se transforma aqui em linha de comando. É o que acontece também no banco de dados. Né? Ele não se transforma em linha de comando. Ele tem que pertencer a um comando. A gente não vai falar sobre função agora, mas já vai ser, pelo menos o conceito, para o próximo tópico nosso, né, na nossa disciplina. Então, a procedure, ela é uma linha de comando. A função, ela não é um comando completo. Ela tem que pertencer a um comando. E eu vou fazer um pequeno exemplo aqui. Um exemplo bem trivial. Tá? Então, deixa eu apagar isso tudo. Então, eu vou botar aqui program. Lembra que eu falei do nome do programa? Vou botar teste, ponto e vírgula. Não sei se aqui precisa usar alguma biblioteca. Vou botar use CRT, que é o padrão. Isso aqui é como se fosse um include, tá? Um include nosso lá do C. E aqui eu vou declarar uma função, vou declarar uma variável, então var, global essa variável, tá? Inteiro, a declaração em Pascal é o nome da variável, né? o identificador dela, né? 2 pontos e o tipo de dado que ela tem, então é uma variável inteira, que não é int, é integer mesmo. N1, vou colocar na mesma linha, para a gente economizar um pouquinho de linha aqui no nosso programa. N2. Aqui não tem sensitive case, né? Tanto faz N maiúsculo, minúsculo, é tudo a mesma coisa. E aí eu vou declarar duas funções. Aliás, duas funções não. Eu vou criar uma função soma, que vai receber num1, que vai ser do tipo num2, todos dois que vão ser do tipo inteiro. Eu posso separar assim, diferente de Pascal, eu tenho que dar aquela identificador, tipo variável. Aqui eu posso declarar assim. E ela vai retornar para a gente um inteiro. Tá? É isso que vai fazer. Os delimitadores de início e fim de bloco de comando aqui são begin end. Então, o que soma vai receber? A gente retorna sempre na soma. Aqui é 2 pontos igual, vai ser num1 mais num2. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula aqui é opcional, inclusive. Posso não colocar porque o ponto e vírgula é um separador de comandos aqui, diferente do C, que é um terminador de comandos. Como isso aqui não é um comando, isso aqui é um delimitador de fim de bloco de comandos. Delimitador de início de bloco de comando, delimitador de fim de bloco de comando. Então eu não preciso nem colocar ponto e vírgula, porque ele, depois do N2, ele não tem um comando. Ele tem um delimitador de fim de bloco de comando. Então aqui é opcional. Eu vou deixar com ponto e vírgula, tá? E aí eu vou criar uma procedure. Procedure, que eu vou chamar de
Mensagem. Só vou mandar uma mensagem para ela. Vou mandar uma mensagem que vai ser string. Não retorna nada. Tá? Aqui, string é um tipo primitivo, né? Diferente lá do C nosso. Então, o que esse cara vai fazer? Esse cara vai fazer o seguinte, ó. Ele vai escrever na tela. Aqui escrever não é printf, é write line ou write. Write line ele é como se fosse o printf dando aquele /n. O write é sem um /n. Tá? E eu vou mandar escrever a mensagem. Só isso. Tá? Não fazer mais nada aqui não. Bom, só para mostrar aqui, né? Aqui é minha área de execução principal. Begin, end, ponto. O único end ponto que tem num programa em Pascal é aonde que tem a área de execução. Os outros ends, se tiver ponto, a finalização, é ponto e vírgula. O único ponto final é esse cara aqui. Bom, se eu pegar e fizer isso aqui, ó, mensagem, assim, ó, olá, mundo, bem criativo. Olá, mundo. Ele vai executar. Então, escreveu aqui para a gente, ó, olá, mundo. Beleza? Agora, se eu chegar e fizer isso aqui, ó, soma, tanto faz, tá? Isso aqui não tem problema botar maiúsculo, minúsculo. Vou até exemplificar aqui, ó. Lá tá minúsculo, vou botar tudo maiúsculo aqui. Tudo maiúsculo. Ele roda do mesmo jeito. Não é sensitive case. Olá, mundo. Tá? Então, isso aqui, tanto faz como tanto fez. Então, eu vou fazer soma 4 com 3. E vou mandar executar. Ó. 24 linhas. Por que ele não deu erro aqui? Ele não deu erro, mas não fez nada também, né? Ele não mostrou erro aqui não, mas tinha que ter mostrado. Ele tinha que dar erro Ele tinha que dar erro em tempo de compilação. Vai ficar do ambiente aqui. Tá? Ele não fez nada. Por que ele não faz nada? Porque eu não posso chegar assim e fazer o seguinte, ó, write, eu vou até esperar terminar a execução. Aqui, ó, eu já posso fazer. Por quê? Soma, ele está dentro do comando write. Dentro do comando write. Então, ele pertence ao comando write. Então, olá, mundo. Aqui, ó, ele mostrou o 7. Deixa eu botar para baixo, que aí ele bota embaixo do olá, mundo. Fica mais fácil para a gente visualizar. Dentro do comando write. Ó, vou fazer de novo. Então, ó, 7. Mostrou o valor. Tá? Ele está dentro do comando. Ele pertence ao comando. Se eu colocar ele sozinho, como eu tinha feito aqui, ó. Isso aqui em alguns compiladores não desse online, ele nem compila. Porque ele vai dizer assim, ó, soma não é um comando, ele pertence a um comando, ele é parte de um comando. Ou seja, ele tem que estar dentro de um comando de mostrar, ele tem que estar junto, acho que eu botei N1 lá em cima, botei N1, ele tem que estar junto com um comando de atribuição, ele pode estar junto de um if, tá? Então eu poderia colocar assim, ó, if soma then, aqui tem um then, igual nós lá, né? Then, sen, isso soma maior que 5. Então eu pego o resultado de soma e boto uma mensagem aqui. Eu posso até usar a mensagem lá em cima. Posso até usar essa mensagem aqui, ó. Quando ficar botando outro write. Aqui, ó. E botar a mensagem. A soma é maior que 5. Ponto. E se não for? Se não for, ela é menor. Então, vou copiar aqui, ó. Aqui é outra história, que eu não posso usar ponto e vírgula aqui, ó. Porque else não é comando. E o ponto e vírgula aqui, novamente, é um separador de comando. Else é uma cláusula do comando if.
Em C a gente coloca porque a conotação do ponto e vírgula é diferente. Então, vai lá. Então, ó, mostrou, a soma é maior do que 5. Somei 1 com 3. Vou executar. A mensagem está igual, né? Vai sair a mesma mensagem. A soma é menor que 5. Está aqui, ó. Menor que 5. Tá? O que eu queria mostrar aqui era apenas essa questão da diferença de um procedimento para uma função. Isso vale para o banco de dados também. Tá? Procedimento, procedure, ela é uma linha de comando. Eu posso chamar assim, ó, como uma linha de comando. Função, neste caso, ele tem que pertencer a um comando. Ele não é uma linha de comando. Ele não executa como se fosse uma linha de comando. Ou ele tem que estar dentro de uma condição, ou ele tem que estar dentro de uma atribuição, né, compondo uma atribuição, ou ele tem que estar dentro de alguma coisa de um print. Aqui no caso não é print, é write line, é write ou write line, mas ele não pode ser executado dessa forma, como acontece com a gente. Bom, isso aqui foi só para exemplificar, e vou voltar aqui, vou sair, que eu nem quero isso, tá? E vamos para a nossa Story Procedure. Fiz um pequeno resumo aqui. O que é uma Story Procedure? Story Procedure é um programa. Ele é um programa que é escrito, deixa eu ver se vocês estão escutando aqui, tá tudo certo aí com o áudio, né, gente? Pascal não. Pascal hoje já foi. Tá? Beleza. Tá? Então, Story Procedure é um programa que é escrito numa linguagem própria, numa linguagem nativa, assim como era a Trigger. Né? No caso nosso, a gente está escrevendo numa linguagem do Firebird, que é armazenado como parte do banco de dados. Então, ele fica armazenado no dicionário, no catálogo de dados lá, a nossa Story Procedure. A Story Procedure, elas podem ser chamadas por aplicações cliente. Então, eu tenho meu front-end e eu posso mandar executar uma Story Procedure do meu front-end. Eu faço, por exemplo, uma entrada de dados lá qualquer e mando e passo todos os valores. Bebi uma água aqui só. Todos os valores que o usuário digitou para a Story do Procedure fazer as consistências dela lá e fazer o armazenamento de dados, por exemplo. Tá? Então eu passo só os valores, ela processa, e executa lá e me devolve o resultado. Se foi legal, se não foi. Tá? Então eu posso chamar isso via uma aplicação cliente, ou posso chamar uma Story Procedure chamando uma outra Story Procedure. Tá? Inclusive dentro de uma trigger. Eu posso chamar uma Story Procedure dentro de uma trigger. A gente não fez isso ainda, porque a gente não usou, agora que a gente está começando a fazer Story Procedure. As triggers são quase a mesma coisa que as Story Procedure. É quase igual, mas não é igual. Exceto pelo modo como elas são chamadas. O resto é basicamente igual. É aquele quase igual, mas não é igual. Tá? Então, as triggers, como a gente já viu, elas são chamadas automaticamente quando ocorre alguma alteração, algum evento em uma linha da tabela. Esse evento pode ser o insert, esse evento pode ser o update, esse evento pode ser o delete. E a gente não tem controle sobre a chamada da trigger. Ocorreu o evento, a trigger é chamada. No caso do Story Procedure, não. A gente tem que explicitar a chamada dela, independente se o evento vai ocorrer ou não, porque nem tá relacionado com o evento aqui. Qual é a vantagem? Grande vantagem, a maior vantagem do Story Procedure. Tráfego em rede.
Esse aqui é a maior vantagem de se usar Stored Procedure. Tráfego em rede. Por exemplo, se vocês fizerem um sistema de cálculo de folha de pagamento, aí a empresa tem lá, pega uma Petrobras da vida lá, quantos milhares de funcionários a Petrobras tem? Sei lá quantos. Bota aí, 40 mil funcionários. Aí legal, 40 mil funcionários. Para cada um desses funcionários, eu vou realizar os mesmos cálculos. São os mesmos cálculos. Os valores, salário, gratificação, são diferentes. Percentual de desconto, de imposto de renda, tá? Isso é diferente. Mas o cálculo é basicamente o mesmo para todo mundo. Bom, se eu definir essa rotina de cálculo no cliente e eu mando executar, o cliente tem que ir lá pegar o funcionário 1, trazer esse funcionário 1 para o cliente. Então ele foi lá no back-end, trouxe o funcionário 1 para o cliente, processou os valores, não é 1 a 1, né, gente? Vocês já sabem disso, mas vamos pegar de 1 a 1, não é exatamente de 1 a 1, né? Aí ele trouxe o cliente para cá, processou esse cara aqui, terminou de processar o cliente, o empregado 1, devolveu lá para o background. Pegou o segundo funcionário, trouxe os dados dele para o cliente, no seu front-end, o cliente que eu falo é no seu front-end, né? Processou os dados daquele segundo, devolve para lá. Pega o terceiro, traz para cá, processa, devolve para o banco. Pega o quarto, traz para cá, processa. Ou seja, fica esse vai e vem, não é exatamente 1 a 1 que acontece, mas fica esse tráfego de ida e volta de um processamento até que o processamento seja terminado. Você está ocupando uma banda de rede para fazer uma coisa que é simplesmente pegar dado daqui, trazer da cá, pegar o resultado daqui e devolver para lá. Ó, por que você não pega toda a sua rotina, os parâmetros de cálculo que você tem, e você manda para o seu servidor para que o seu servidor execute lá nele próprio? E aí você pega os cálculos, eu vou, sei lá, vai ter 8% de aumento, parará, pororô e tal. Então você definiu aqueles parâmetros de cálculo, você mandou esses parâmetros para o servidor, para uma rotina dentro do servidor. Essa rotina realizou todo o processamento, normalmente é um processamento em batch mesmo, realizou todo o processamento, terminou o processamento e te devolve. Você foi no servidor e voltou uma vez. Você foi lá e voltou uma vez. Se você tiver 40 mil empregados, você vai e volta 40 mil vezes na sua rede. Você acaba aliviando a sua banda de rede usando Stored Procedure. É uma estratégia que alivia demais, né? Já que as Stored Procedures, elas são executadas pelo SGBD. Eu botei Firebird aqui porque é o Firebird que a gente está usando, mas qualquer SGBD tem o mesmo princípio. Na máquina servidora do banco de dados. Ele não realiza o cálculo na sua máquina, realiza lá na máquina do servidor de banco de dados. Você pode utilizar as Stored Procedure para mover grande parte do seu código de manipulação de dados para o servidor. Você pode pegar toda a manipulação de dados, boa parte, ou grande parte, ou tudo. Aí depende muito da estratégia da sua arquitetura. Tá? Mas você pode pegar tudo que for processamento de massa de dados e jogar para uma Stored Procedure. Isso vai te aliviar a sua aplicação de uma forma geral, porque você vai acabar programando menos. Isso vai aliviar, vai te facilitar na questão de manutenção, porque todo cálculo mais complexo tem uma vez. Então, se alguém precisar usar, você tem a garantia que vai ser usada aquela subrotina que você criou, né? Isso vai te aliviar em tráfego em rede, como a gente já falou. Isso elimina a transferência de dados do servidor para o cliente, pela rede, para a manipulação e reduzir, ficou estranho, né?
o tráfego e reduzir o tráfego é aumentar a performance. Tá? Então, isso elimina, ficou estranho esse parágrafo aqui, mas é isso mesmo que quer dizer. Isso elimina a transferência de dados do cliente, do servidor para o cliente, pela rede, para a manipulação. E reduzir o tráfego de rede significa aumentar, depois eu vou corrigir isso aqui porque ficou feio isso aqui, significa melhorar sua performance. Quando que você deve usar Story Procedure? A resposta é breve e objetiva, para não dizer curta e grossa. Sempre que você quiser e puder. Né? Eu gosto muito de utilizar sempre que eu posso e quero usar. Não existe grandes desvantagens em se utilizar Story Procedure. Né? Na maioria das vezes, só tem vantagens você utilizar, desde que você seja um cara extremamente organizado com o seu código, com a sua arquitetura. E aí é filé, aí não tem erro. Tá? No seu front-end, ele fica uma casquinha de ovo, tranquilo, e o processamento mais complexo fica tudo lá no SGBD. Tá? Normalmente, quem tem acesso a essas subrotinas são programadores mais avançados, né? Até o cara de, sei lá, um DBA intermediário, se você tiver uma equipe de DBA mais forte, nem um DBA intermediário, ali um DBA pleno, talvez, ele já consiga mexer em coisas mais pesadas. Mas normalmente é um DBA sênior que implementa isso aí, que ele entra rasgando no código, é um DBA sênior, um cara que ele tem que saber realmente aonde que ele está pisando, que aí melhora e melhora demais. Tá? Existem duas limitações, né, para você usar a Story Procedure. Primeiro, você tem que ser capaz de passar qualquer informação variável para a Story Procedure, como parâmetros, ou colocá-las em uma tabela que a Story Procedure pode acessar. Né? A Story Procedure vai funcionar como um pacote. Aliás, como toda subrotina deveria funcionar, né? A Story Procedure, ela é um pacote. Ela é uma rotina que o seu programador, às vezes do próprio banco, ou o seu programador front-end lá, ele vai utilizar. Então, eu sei como é que foi implementado o printf, por exemplo. Por acaso eu sei, mas, digamos, também não me interessa se eu sei ou não sei. Eu só sei como usar. É isso que tem que fazer, é isso que tem que acontecer na sua Story Procedure. Então, isso você tem que ser capaz de fazer. Qualquer informação, ou você envia via parâmetro, ou você gera uma tabela, normalmente uma tabela temporária, mas a Story Procedure tem que acessar essa tabela. Segundo, a linguagem de escrita de Story Procedure, e trigger também, pode ser limitada, né, para algumas operações mais complexas. E aí você tem que ter sua válvula de escape lá, de saber montar essas estruturas para você contornar essas limitações. Mas isso vale para outras linguagens também, né? Mas aqui as limitações são essas. Né? Primeiro, todo e qualquer parâmetro tem que ser passado para a Story Procedure. Se você não conseguir passar direto, porque a lista de parâmetros é muito grande, crie uma tabela temporária, crie sei lá, se você estiver trabalhando você cria um arquivo lá no profile do cara, que você alimenta aquele arquivo, e a sua Story Procedure pega aquele arquivo dali, ou seja, tem estratégias que você pode fazer isso. E segundo, você tem que saber contornar essas limitações aí das linguagens, né? Não só do Firebird, mas toda linguagem de banco de dados ela tem algumas limitações, e aí operações mais complexas você tem que saber lidar com elas. Fora isso, use e abuse de Story Procedure sempre que você puder e, obviamente, quiser. Sintaxe geral. Sintaxe geral é tranquilo. Se a gente começar a olhar para a Story Procedure, a gente vai ver que é muito próximo do trigger. Obviamente
tirando os parâmetros, tirando a linha de declaração dela, né? O trigger não tem parâmetro de entrada, não tem parâmetro de saída, daí isso vem lá da linha, né? do new ponto alguma coisa, do old ponto alguma coisa, a gente pega o valor direto da linha ali. Aqui não, aqui eu tenho que mandar. Então, eu tenho uma stored procedure que ela tem parâmetros de entrada e ela pode retornar parâmetros de saída. Daqui para baixo é muito parecido com a trigger. Área de declaração de variáveis locais e o corpo da procedure. Tá? Basicamente é isso aí. Vamos ver um exemplozinho aqui, pequeno, mas que a gente vai até implementar. Deixa eu só beber uma água. Tomei um remédio hoje de manhã. Para quem chegou atrasado aí, chegou depois, hoje eu quase não consegui dar aula para vocês. Eu estou dando aula que vai dar muita. Eu ouvi o horário de vocês, não combina muito comigo, assim, os intervalos. E aí ia dar muita confusão para a gente poder repor essa aula. Mas apareceu um negócio aqui no meu pescoço, um caroço no meu pescoço, que eu tive que fazer uma bateria de exames hoje de manhã. Eu tinha uns exames para fazer agora à tarde. Mas aí eu consegui transferir esses exames para amanhã de manhã cedinho. E aí por isso que eu estou dando aula para vocês agora. E aí eu tomei um remédio, rapaz, tá me deixando seco, cheio de sede, toda hora. Bom, vamos lá. Então, o que nós temos nesse nosso exemplo aqui? Depois desse exemplo, a gente vai implementar a nossa primeira stored procedure, muito parecida com essa aí. Tá? Então, ó, create, stored procedure, né? Create, é uma DDL, né? Create, alter e drop. Procedure é o objeto do banco que eu estou querendo criar, o nome dela. Parâmetro de entrada. O que é o parâmetro de entrada? O código do departamento, que é um char de 3. Nesse exemplo aqui. O que ele vai retornar? Ele vai retornar o TOT, que é o numeric, a média, o min e o max. Tá? E aqui, ó, não tem variável local, não precisou de variável local. Por que eu não precisei de variável local? Porque eu vou usar ele está usando, né? As variáveis parâmetros, que são variáveis também, isso aqui, ó, as variáveis parâmetros para retornar direto nelas. Tá? E aí ele vai apresentar no final esses valores aqui. Então, ó, begin, então ele soma média, min e max do departamento, o código do departamento igual ao cara que eu entrei aqui, ó, ao valor que está aqui, tá? E aí, into, na verdade, né? Ó, o TOTBuddy está aqui, o AVG está aqui, o min está aqui e o max está aqui. E no final ele dá o suspend, ele para a execução. Tá? Vamos implementar uma queryzinha parecida com essa aqui no nosso SGBD. Vou pegar aqui. E cadê o outro? Fechado? Bom, vamos aqui mesmo. Abre aqui. Tá? Vamos executar aquilo ali. Bom, procedure está aqui, né? Vou usar o create new aqui só para a gente mostrar. Ó. Está aqui, né, a sintaxe geral, os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, a área de declaração de variáveis e o corpo da nossa procedure. Tá? Vamos criar a nossa primeira procedure aqui. Ó.
Eu vou chamar aqui de proc empregado emp, vamos ficar muito grande, débito. Eu quero saber empregado de departamento. Bom, o que eu vou colocar como parâmetro de entrada? Eu vou colocar como parâmetro de entrada o ID departamento, tá? Que é um numérico de 2, salvo engano. É um small, é o ID de 2. Ele é um ID de 2. Vamos 2. Então, eu vou entrar com o código de departamento. E o que ele vai me retornar? Nesse nosso exemplo. Ele vai retornar o total empregado, emp, que vai ser um numérico. Ele vai retornar, vou pegar até os meus, emp, que vai ser um numérico também. Ele vai numérico. Ele vai me retornar, a princípio, esses dois. Então, o total, a média salarial, salário, vai ser um numérico de 7,2, que a gente botou. Vou colocar aqui embaixo, só para ficar um pouco mais organizado. O maior salário, então vai ser o max salário, que também vai ser um numérico. Salário é tudo 7,2. E o menor salário, que vai ser, por coincidência, um 7,2 aqui também. Tá? Então ele está aqui. Beleza. Bom, não tem variável local, que eu não vou precisar da variável local agora. Eu vou processar e vou devolver tudo para as variáveis de retorno mesmo. E aí vamos fazer, né, aquela queryzinha que a gente está. Então, select. Deixa aqui por enquanto. From empregado where ponto id departamento igual a 2 pontos id débito, que é o código de departamento lá. Ó, é o código de departamento dele. Tá? E aí eu vou pegar tudo que eu vou utilizar aqui. Então, count linhas. AVG ponto salário. É a média. Max ponto salário. E min ponto salário. Deixa eu ver se consigo tirar uma linhazinha aqui de cima. Eu vou botar de 2 em 2. Só para diminuir uma linha aqui. Tá? Aqui também pode tirar. Tá. Ponto salário. E vou diminuir aqui também, só para ficar mais organizadinho. Tá? E agora eu vou jogar esses valores todinhos lá dentro das minhas variáveis, né? Int, 2 pontos, tot, emp, vírgula, 2 pontos, avg, salário, vírgula, 2 pontos, max, salário, vírgula, 2 pontos, min,
salário. Ponto e vírgula. Tá? Eu não fiz nada de vascaíno aqui. Rodou. Beleza. Certinho, já criou, né? Eu posso fechar. Isso aqui eu vou deixar aberto. Então, criou. Cadê o mouse? Tá aqui, ó. Criou meu procedure. Proc amp débito. Tá aqui ela. Procedure. Os parâmetros de entrada, ó, tá vendo? Parâmetro de saída. Se eu der uma olhada no System Tables lá, tem uma, aqui ó, Procedure. Ó, só dar uma olhadinha aqui nela. Aqui ó. Só temos uma Procedure. Então ele está aqui, ó. Nossa Procedurezinha. Né? Quem criou foi o owner dela, foi o sysdba. Tá? Os parâmetros dela estão aqui, ó. Então os parâmetros. O ID departamento, que é um parâmetro de entrada, e os outros 4 são parâmetros de saída. Tá? Então, parâmetro 0, 1, 2, 3, 4. Parâmetro de entrada só tem 1, então número 0. Parâmetro de saída tem 4, então é 0, 1, 2, 3. São os 3 parâmetros, são os 4 parâmetros, perdão, de saída. E ele começa tudo de novo. Tá bom? Então, o back. Tá bom, por enquanto a gente vai falar só disso aqui. E vamos voltar aqui. Bom, como é que eu executo uma trigger? Executo uma trigger fazendo um insert, fazendo um update, fazendo um delete. Como é que eu executo uma stored procedure? Execute procedure e o nome da procedure. Que o nosso nome procedure, a gente colocou proc amp débito. E a gente pediu um parâmetro de entrada, né? Que foi, olha lá, parâmetro de entrada, que foi o código de departamento. Tá? E aí eu mando executar. Aqui, ó. Então, no departamento 10, ele tem 3 empregados, a média salarial é 2.916,66, o maior salário é o 5.000, que é do King, né? E o menor salário é 1.300. Então, se eu pegar essa query aqui, não vou nem pegar a query toda, não. Vou pegar esse trecho aqui, que é o trecho que nos interessa. Vim para cá e colocar aqui, igual departamento 10, ó, vai dar esses valores aqui, ó. Vou até salvar ele aqui na imagem. Vou limpar, vou executar. 3, 2.916,66, 5.000 e 1.300. Tá? Exatamente, só que aqui eu fiz como linha de comando. É claro que eu fiz um exemplo bem simples, né? Mas eu fiz como uma linha de comando. Então, a partir de agora, se eu quiser saber a média salarial dos departamentos, a quantidade de empregado do departamento, o maior salário do departamento, o menor salário do departamento, basta eu executar essa linha. Eu não preciso ficar escrevendo aquela query de novo. São 7, ó, já mudou. Eu não preciso ficar escrevendo essa query aqui toda de novo. Basta executar essa linha aqui. 30. Temos ainda gente no departamento 30. 40. Não tem ninguém. 50. Tem ninguém. Tá? Não tem ninguém. Tá? Então eu não preciso mais, a partir de agora, eu não fiz com atualização nenhuma esse primeiro exemplo, eu não fiz com chamando outro, eu só fiz executando ela mesmo. E o que eu executar aqui, se eu tivesse dentro da minha query, da minha stored procedure, eu posso botar um insert aqui dentro,
eu posso botar um update aqui dentro, eu posso botar um delete aqui dentro. Isso depende do que eu vou fazer. Eu posso fazer um processamento de aumento de salário para todo mundo e colocar o percentual de salário. Posso colocar um percentual diferente dependendo do cargo. Posso colocar um percentual diferente dependendo do departamento. Se eu quisesse devolver o nome do departamento, eu poderia colocar aqui, ó, nome departamento. Tá? Poderia criar mais uma variável de retorno aqui, ó, nome, botar nm débito. Vai ser um char de, não lembro, de 14, nome do departamento. Varchar de 14. Varchar de 14. Posso fazer isso aqui, mas aí eu tenho que visitar a tabela departamento. Tá? Só para não mudar esse exemplo, deixa aqui. Não mudar esse exemplo, eu vou criar uma outra procedure. Tá? Parecida com essa aqui, mas vou criar outra procedure. Não vou mexer nisso aqui não. Então vou criar uma outra. Vou criar mais uma. Create new procedure. Tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês verem. Não vai ser proc departamento, né? Vai ser empregado departamento. Vou botar assim, proc é de procedure, não precisa nem botar proc, não, pode ser outro nome. Eu estou botando proc para departamento. Vou botar débito, não é mais muita coisa não. E aqui eu vou botar o nome do departamento, débito, para ele retornar, que vai ser um varchar de 14, foi o que a gente colocou lá. Tá? Então aqui, eu vou ter que visitar também, né? Inner join, departamento d on e.id departamento igual d.id departamento. E aqui, naturalmente, eu vou ter que colocar o nome departamento. A média total, maior, menor. Vou colocar mais alguma coisa aqui. Bota mais um coisinha assim. TOT comissão. Vai ser um numeric, só para ficar um pouquinho diferente. 7,2. Então aqui, nome e tal. Eu vou somar comissão. E aqui nós vamos mandar retornar TOT comissão. Deixa eu jogar para baixo. Não preciso jogar para baixo, deixa eu jogar para cá. Tá. Beleza. Criamos, aumentamos, né? O nome do departamento. Aqui eu poderia ter passado o nome do departamento, ou uma parte dele, ter buscado aqui. Enfim, aquele padrão de parâmetros de entrada e parâmetros de saída, né? Isso aqui são os parâmetros de entrada. Eu posso ter vários, não precisa ser só esse. O próximo exemplo que eu vou fazer vai dar um aumento, né? E aí eu coloco o departamento e coloco o percentual de aumento. Tá? Então, aqui foi, executei. Opa!
Escrevi errado aqui. Ah, faltou retornar ele, né? Tá vendo? Não coloquei. Débito, faltou ele. Então, débito, TOT, média. Deixa eu botar agora, vou ter que botar para baixo. Não tem jeito. TOT, média, seu salário. Beleza. Ah, faltou a vírgula. Beleza, agora foi. Meu Deus do céu. Faltou uma vírgula ainda. Linha 15. Faltou a vírgula aqui. Não botei a soma, não botei a vírgula. Ei, meus. Ah, claro, gente. Eu estou botando uma coluna aqui, ó. E não apliquei função de grupo nessa coluna. E as demais eu apliquei. Tá? Se eu não apliquei nesse caso aqui, mesmo tendo um departamento, eu tenho que obrigatoriamente usar o group by. Tem uma comida de mosca aqui, ó. D ponto, nome do departamento. Agora foi. Beleza. Aqui. Vou executar o cara aqui agora. Para cá. Proc débito. Não tem o emp. Vai mostrar um layout um pouquinho diferente desse sujeito aqui. Então, nome do departamento 50, porque não tem. Vou botar o 10, né? Então, o account, que é o departamento 10, tem 3 empregados com aqueles valores e ninguém ganha comissão. Departamento 20, são 7 empregados de pesquisa e tem 1.400 de comissão. Departamento 30, são 5, eram 4, a gente criou mais um depois, eram 5, tem 2.000 de comissão. E a partir do 40, não tem nada, tá? 0 comissão. Pessoal, beleza? Até aqui, beleza? Vamos fazer só mais um exemplo. Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tem alguma dúvida até aí, então? Tranquilo, senhor. Tranquilo, né? Então, e vamos fazer só mais um pequeno exemplo, para a gente finalizar pelo menos o dia de hoje. Bom, vou copiar aqui de novo. Tá? Não vou copiar nada, vou fechar aqui. Vamos fazer do zero aqui mesmo. Então, vou criar mais uma procedurezinha aqui. Só que agora fazendo uma atualização. Fazendo alguma atualização em cima da nossa base de dados. Essa atualização, né, como eu já adiantei aí, vai ser proc salário. Tá? O que ele vai receber? Esse cara aqui vai receber 2 parâmetros. Vai receber o ID departamento, poderia ser departamento, poderia ser do próprio empregado, poderia ser para todo mundo, que vai ser um char, vai ser um numérico de 2, e o percentual e o aumento. Percentual, aumento. Percentual. Numérico pode ser aumento negativo também. Vou botar de 7,2, que é o salário. O que ele vai retornar? Ele não vai retornar nada. Tá? Por enquanto, ele não retorna nada. No nosso exemplo inicial aqui, ele não retorna nada. Depois, né, que eu não vou falar hoje, eu vou falar segunda-feira que vem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu tô dando um percentual de aumento. Percentual de aumento, eu vou fazer um update. Certo? Né? Então, eu quero saber, na minha tabela, não é só, eu quero saber quantas linhas foram afetadas por aquele update. Porque se eu mandei executar um update e coloquei um departamento que não existe,
as linhas afetadas são zero. Concordo? Se eu coloquei um departamento que ele existe, departamento 10, por exemplo, tem 3 empregados, as linhas afetadas foram 3. Se eu coloquei o departamento 20, são 7 linhas afetadas. Se eu botei o departamento 30, eram 4, e na minha base, pelo menos que eu criei mais uma linha lá, aí ficaram 5, né, porque a gente tinha um 14 inicial lá, depois eu criei mais uma linha. Mas se eu botar o 40, que tem um departamento, mas não tem empregado nenhum alocado nesse departamento, a linha afetada é 0. Se eu colocar um departamento 50, eu também tenho 0 linhas afetadas. Porém, eu tenho outra situação aí. O departamento 50 não existe. O departamento 40, ele existe e foram 0 linhas afetadas porque não existe ninguém alocado nesse departamento. O departamento 50, ele não existe. Então, são situações diferentes para a gente tratar. Perceberam? Na hora que eu vou tratar uma exceção, na hora que eu vou tratar um retorno para o usuário, eu tenho que dizer para ele mais ou menos o que está acontecendo, ou mais ou menos assim no sentido de tentar informar o máximo possível que eu puder. Então, se eu colocar departamento 10, beleza, tem 3. Departamento 20, show, tem 7. Departamento 30, ok, tem 5. Departamento 40, ele existe, mas não tem nenhuma. Ninguém. Então, ele vai dar 0 linhas afetadas porque ele não teve ninguém alocado naquele departamento. Agora, se ele bota um departamento 50, por exemplo, esse departamento 50, não é que ele não tem nenhuma linha afetada, não. Esse departamento 50 nem existe na minha tabela. Então, para o usuário, eu tenho que dar um tipo de retorno, eu tenho que dar um tipo de informação de retorno para o departamento 40, nessa nossa base de dados, claro, né? E um outro tipo de informação quando o cara digita um departamento que não existe. São dois contextos diferentes de resposta que a nossa rotina precisa dar. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu vou falar um pouquinho disso na aula que vem, e aí a gente faz os exemplos relacionados a essa situação. Então, aqui eu não vou retornar nada. Tá? Não vou declarar ninguém. Eu só não me lembro aqui se eu preciso tirar o return ou não. Se der erro, eu tiro o return. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um update nesse cara aqui. Simples, isso aí no update, empregado, set, salário, igual, salário, percentual de aumento, mais. Então, por exemplo, se o salário dele for 1.000, eu for 10%, eu tenho que pegar o salário dele, e aí depende de como eu estiver passando o percentual. Se eu estiver trabalhando aqui já com fator, né? 10%, o fator de 10% é 0,1. Agora, se eu botar 10%, eu tenho que fazer o cálculo aqui. Então, eu vou fazer o cálculo. Aquele cálculo também que você já deve ter feito aí várias vezes. Tá? Então, 1.000 vezes 10, dividido por 100, vai dar 100, mais 100, mais 1.000, está aqui. Então, vai pegar 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 dividido por 100, 100. 100 mais 1.000, 110. Armazena aqui. Beleza. Se eu estiver trabalhando com fator, na verdade aqui não é 10, né? Aqui é percentual. Percentual, que é o cara que eu estou passando aqui. Se isso aqui for fator, eu faço tratamento aqui. Se não for, eu faço essa continha aqui também. Tranquilo.
Isso aí não tem novidade, eu acho, para ninguém. O ID departamento igual percente, 2 pontos, débito. Tá? Vamos ver se deu a vascainada aqui. Tiro o return. Linha 12. Percentual. Ah, faltou 2 pontos, perdão. Foi. Beleza, não atualizei, não retornei nada. Deveria, tá? Mas eu quero falar um pouquinho, eu tenho que entrar um pouquinho de como é que eu pego as linhas afetadas, para depois a gente mostrar o exemplo. E deixa eu só beber uma água aqui, que minha boca está seca. Bom, vamos lá. Vou executar minha procedure. Então vai ser o proc, salário, né? Salário. Vou pegar o cara 10 mesmo. Tá? Executou. Paramos de entrada, deu input. O que eu fiz de besteira aqui? O que eu fiz de besteira? Ué, não deu, né? Percentual. Meu Deus. E ele não derruba, não. Vou ver qual foi a besteira que eu escrevi lá que eu não vi. Aqui. Tutu. De percentual. Tal. De departamento. 7 salário. Possível aqui. Proc. Salário. Fazer uma coisa aqui que eu estou estranhando, mas pode ser isso aqui, mas eu não sei se é não. Salário.
Vou até colocar aqui também, mas aqui não precisa, nem precisava. Salário, salário, salário. Eu não lembro mais o erro que ele deu. Create, parará, parará, update, empregado, set salário, vai receber o próprio salário, mais o percentual que eu achei aqui. Tá beleza. Ué. Foi. Vou guardar essa query aqui. E... já sei o que foi, não estava errado não. É que eu só botei um parâmetro. Vou botar aqui 10%. 20%. Eu só tinha posto um parâmetro. Foi. Tá? Eu não comitei, né? Eu não comitei o select. Poderia ter comitado lá. From empregado. Where e.id departamento igual a 10. Tá? Então, ó, ele aumentou. Eu botei 20%, não foi isso? Foi 20%. Ele aumentou o salário do King. Era 5, passou para 6. Isso aqui era, não sei quanto passou para isso. Isso aqui eu acho que era 1.300, passou para 1.560. Só que eu não comitei. Então eu vou cancelar aqui. Eu não comitei por isso mesmo. Eu vou cancelar aqui, ó. E vou mandar executar essa query de novo. Está lá, 5.000, 2.450 e 3.000. Tá? Eu poderia ter feito isso para todo mundo, né? Sem precisar colocar aqui. Eu poderia colocar aqui uma flag. Se eu colocasse aqui, sei lá, -1, eu não ia pegar nenhum departamento, eu ia pegar todo mundo. Então, isso eu posso, essas coisas todas, eu posso tratar aqui dentro, porque eu não tratei nada disso aqui dentro. Tá? Então, finalizando o assunto hoje, pelo menos, o que a gente consegue ver aqui? Se eu colocar isso daqui, ó, que eu queria mostrar, então vou departamento 50, 20%. Beleza. Fez nada. Tá? Fez nada. Aqui, ó. 0 linhas afetadas diretamente. Mas eu tenho que informar, não é informar isso aqui do jeito que está aqui para o usuário, né? Eu pegar essas informações aqui, ó, ó, aqui, 0 update, 0 insert, aqui. Eu tenho que fazer algum tratamento disso aqui, ó, para dar para o usuário. Se o usuário mandar isso aqui para o usuário, você imagina só como é que vai ser minha vida. Tá? Se eu pegar 40, ó, então, ó, só para pegar o histórico aqui, fechando a nossa fala de hoje. Ó, então, ó, esse daqui é do 40. Esse daqui é do 40. Isso aqui pode morrer. Isso aqui é do 40. Né? Esse daqui, ó, que eu vou fazer agora, é do 50. Para o SGBD, olha só o que aconteceu. Vamos olhar direto aqui, ó. Execute statement, execute, 2 fetch, parará, tudo igual, ó. Tudo igual. 0 insert, 0 update linguiça, delta memory, tudo igual. Row effect, 0 row effect, tempo de execução mudou um pouquinho, mas... Porém, isso daqui representa uma coisa para o usuário, e isso aqui tem que representar outra coisa. Não é o que está escrito aqui, ó. É como a gente vai apresentar a execução dessa subrotina
Eu troquei o nome? Nem vi, cara. E dessa aqui, ó. Tudo igual, ó. Muda nada. Se eu colocar 30 aqui, aí muda. Ah, já mudou. Aqui, ó. Já mudou. Tá? Então, não é só pegar o retorno aqui e dizer que foi 0 linhas afetadas. Num caso, 0 linhas afetadas, porque o departamento nem existia. O outro caso, 0 linhas afetadas, porque o departamento até existia, mas não tinha ninguém naquele departamento. O usuário, a gente precisa falar isso para o usuário. Tá bom? Bom, gente, vamos parar por aqui hoje. Deixa eu abrir aqui e ver se tem alguma pergunta para a apresentação. Vocês querem falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu não, por mim tranquilo, professor. Tá? Aí semana que vem a gente volta nesse assunto, a gente vai brincar um pouquinho ainda com Story Procedure, claro. Né? Peço desculpa aí, tá meio grog aí hoje. O medicamento que eu tomei hoje de manhã foi mais pesado. E aí semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. E quarta-feira, naturalmente, se tiver algum imprevisto aí, eu tentei até te ligar, Vinícius. Mandei uma mensagem, mas aí como eu consegui remarcar os exames para amanhã de manhã cedo, aí eu até apaguei a mensagem. Tá? Mas, eu nem cheguei a receber aqui, não. não. Aí se tiver alguma coisa para quarta-feira, eu tento botar. É porque eu estava na rua e não consegui colocar no Moodle. Eu baixei até o aplicativo na hora, mas não consegui botar no Moodle. Aí se tiver algum problema quarta-feira, gente, eu coloco um aviso no Moodle, tá? Para vocês. Ó, hoje, infelizmente, não vou conseguir dar aula, mas eu acho que vai estar tudo tranquilo, tá bom? Mas quarta-feira o exame é só amanhã. Eu vou ter que fazer outros mais para frente, né? Mas eu acho que quarta-feira não tem nada não. Beleza? Então até quarta para quem é de quarta e até segunda para quem é de segunda. Valeu. Finalizar a gravação aqui.